Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E hoje recebemos para a nossa conversa o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente com você para trocarmos algumas ideias filosóficas e compartilhar essas ideias também com as pessoas que nos acompanham já faz um bom tempo aí nos nossos podcasts. Hoje nós vamos falar sobre as mensagens do universo. Naturalmente não vamos esgotar o tema, longe disso, e menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, a gente vai conversar, ouvir, refletir e que possamos, cada um de nós, extrair aquilo que a gente entenda que seja útil, prático e vivencial. Para começar, José Roberto, a gente ouve muito, eu pelo menos tenho ouvido muito, não só na escola, em Nova Acrópole, mas com as pessoas de um modo geral, essa ideia de que o universo nos traz mensagens, a vida nos traz mensagens e naturalmente que a gente precisa decodificar, precisa compreender, porque às vezes a gente passa por um sofrimento, uma dificuldade ou uma alegria também, porque a vida tem essa faceta dupla de alegria, de prazer, de dores também, e a gente não consegue interpretar o que a vida quer nos dizer, o que precisamos aprender com essas experiências. Ou seja, interpretar as mensagens da vida e do universo é um passo importante para a gente ir harmonizando, ir sintonizando a nossa vida com a vida do universo, porque estamos aqui porque precisamos ter experiências nesse momento, nesse universo. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa linguagem, dessa compreensão, para a gente começar, então, essa nossa conversa de hoje. Sim, Danilo, a grande questão para nós, né, no nosso atual momento em que nós vivemos, estejamos em qualquer uma das grandes cidades do Brasil, o que importa é que uma coisa é muito real, né? Eu moro em São Paulo, eu moro em São Caetano, eu moro em Porto Alegre, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro no interior de alguma cidade do Nordeste. O que importa é que uma constatação é muito fato. Nós estamos neste universo. E o que a gente busca, né, ao estudar a filosofia, ao estudar os grandes filósofos, buscar uma referência nessas antigas civilizações é de que fazemos parte dessa natureza que nos cerca e que, de certa maneira, compreender isso, aceitar isso, entender de uma maneira muito prática, né, muito pragmática essa realidade, nos auxilia a compreender que o universo, a natureza, o cosmos, ele quer que nós façamos parte do seu próprio movimento. É como dizer, como esses antigos filósofos, né, que a natureza está em movimento porque se dirige para algum lugar. As galáxias, elas têm os seus próprios movimentos ao redor dos seus próprios eixos e muitos outros que talvez a gente não consiga perceber da nossa dimensão e tamanho, mas o movimento indica que elas estão indo para algum lugar. Mais perceptível para nós, né, falando de universo e natureza, é a Terra. A Terra tem movimentos ao redor do seu próprio eixo, necessários para manter a vida sobre ela, e também tem movimentos ao redor do Sol, né, pela sua própria, digamos assim, pelo seu próprio destino, como o seu próprio caminho, mas que também permite que a gente tenha orientação, que a gente também, que os seres que dependem da luz, do calor ou da noite possam também sobreviver. Então a gente percebe que todo esse movimento da natureza, né, ele parece ter um sentido de manutenção da vida. Então, cada um desses astros, muito mais próximo de nós, o que a gente percebe é isso, né? Que nos movimentos da Terra ela permite uma série de reinos manter as suas funções, manter a sua sanidade, manter os seus aspectos vitais. A mesma coisa se a gente pensar num rio. Um rio ele vai em direção ao mar e esse seu movimento não só permite a sua própria fluidez, a sua própria vida, é como se o rio, né, ele fosse em direção ao seu próprio destino, como permite, se me permite assim, me referir assim, né, na sua generosidade enquanto rio, abrigar uma série de formas de vida que vão se beneficiar com a sua existência, assim como também vai espalhar a vida por todas as pradarias, todos os campos por onde ele passe. E se o rio
deixa de correr, se por algum motivo o rio seca e aquele leito fica morto, a vida, né, como consequência, vai ter uma perda ao redor de todo o seu percurso. Perfeito? Então a gente percebe, né, que no movimento do rio, no movimento da Terra, nos movimentos do universo, parece ter essa designação de não só suportar a vida, como mantê-la e permitir que cada aspecto vital, né, de peixes, de aves, de animais, de vegetais, cheguem a conseguir esse objetivo da vida. Então é muito interessante, né, que a gente percebe que o movimento é uma das espécies de linguagem do universo, e com esse movimento quer dizer que é necessário para manter a vida. Da mesma maneira, nós como seres humanos, né, fazendo parte desse universo, conforme concebiam essas antigas civilizações que falavam, por exemplo, da Terra como a grande mãe Gaia, no caso dos gregos, a Terra, então, a natureza, então, ela, com os seus movimentos e outros aspectos da sua própria constituição, das suas próprias características, nos permite que nós também possamos manter a nossa vida. E é interessante, né, Danilo, que o que a gente estuda através de uma escola de filosofia, não por uma criação original, mas por um resgate das antigas tradições, é que se nós começarmos a sutilizar as nossas percepções, cada um de nós poderá retirar da vida como um todo, da natureza que nos cerca e da própria existência, ser e características do universo, uma mensagem para nós. Uma mensagem que nos permita cada vez viver com mais qualidade humana, uma verdade que nos permita um acesso, uma realidade que nos permita cada vez mais viver valores interiores, para que a gente possa colocar na nossa vida e para que essa percepção ela mude o nosso conceito de ver a vida e o universo. E ver a vida e o universo, né, como através do seu movimento, através das suas características, uma série de fatores positivos, né, para que nós mesmos alcancemos cada um a sua própria realização. O que é uma coisa muito interessante de se ver e de se perceber. É como se retornássemos ao velho conceito de magia dos egípcios, né? Em que nós percebemos que é como se a vida se ajustasse de uma maneira muito mágica e muito abrangente para que cada um tenha a sua oportunidade de crescimento, para que cada um tenha a sua oportunidade de desenvolvimento, para que cada um perceba quais são os seus potenciais latentes, né, possa se beneficiar dessa visão e possa cada vez mais seguir a sua própria trilha. Eu trouxe um exemplo aqui para começarmos, né, Danilo, que é a questão da beleza. Né? Quando nós olhamos as paisagens naturais, nós percebemos assim a beleza que nos cerca. E a beleza é uma forma de linguagem simbólica do universo para nós. E quando eu digo nós, né, eu fico imaginando assim, para mim, José Roberto, para você, Danilo, para os nossos amigos aí da Escola de Santana, para os nossos amigos da Escola de São Caetano, para os amigos que vivem nessas cidades, né, que nós habitamos, eu em São Caetano e você em São Paulo, para cada um de nós. Para cada um de nós, né, a beleza contemplada na natureza, ela nos diz coisas para os nossos sentimentos, né? Sentimentos de tristeza, sentimentos de alegria, sentimentos de melancolia, sentimentos de serenidade, né? Então, por exemplo, a beleza é uma das linguagens do universo e que atinge individualmente, pessoalmente, cada um de nós. E conforme nós vamos utilizando essa nossa capacidade de perceber a beleza da natureza como uma linguagem, né, nós vamos construindo essas pontes de comunicação. Nós vamos nos beneficiando com isso. E é interessante, conversava com uma amiga minha, né, que mora na Zona Norte, e compartilhávamos um gosto em particular, que é justamente a contemplação do nascer ou do pôr do sol, ou do céu de uma maneira geral. E o céu nos acompanha em todo lugar, né, Danilo? O céu é o nosso grande amigo. E nós, trocando algumas fotos, né, ou vendo as fotos um do outro aí nas nossas redes sociais, nós víamos o quanto é belo
e é uma beleza sempre diferente, sabe? Uma beleza sempre encantadora, céus com nuvens, céus avermelhados, céus totalmente azuis. Então é interessante, né, Danilo, que conforme nós vamos nos aproximando um pouquinho mais dessas realidades filosóficas, de uma realidade que existe dentro de nós como seres humanos, a beleza de múltiplas visões do céu visto por pessoas diferentes, pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes, sempre tem esse poder de nos encantar. Isso é apenas um exemplo, né, Danilo? Mas todos nós temos à nossa disposição esse grande companheiro que é o céu, esse grande companheiro que é a natureza e também esse grande companheiro que é o universo a nos transmitir uma mensagem. Uma mensagem de que, utilizando os nossos melhores potenciais, as nossas melhores boas intenções, podemos ir pouco a pouco em direção à nossa realização como ser humano. Diante do que você trouxe, José Roberto, eu fiquei refletindo aqui sobre as nossas experiências. Tudo que a gente faz precisa de ação, precisa de uma experiência concreta para a gente saber se aquilo que a gente está fazendo, se o que a gente está vivendo está correto ou não. Naturalmente, temos um parâmetro aí que é a dor. Quando a gente faz as coisas e elas não dão certo, a gente precisa corrigir porque nos gera sofrimento quando as coisas não vão bem. Tudo na vida tem uma finalidade. A gente aprende isso com os estoicos. Nada é por acaso, nada é aleatório. Tudo tem um sentido, um fundamento, uma necessidade e uma finalidade, portanto. E quando a gente começa a entender e englobar tudo isso dentro de uma experiência mais profunda, a gente percebe que o universo tem uma finalidade, as experiências da vida também, e isso é um processo pedagógico, de tomada de consciência. É muito interessante, José Roberto, porque tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente quer fazer bem, como ensina Aristóteles. Toda a nossa ação, ela visa um bem no final. E esse bem implica em que as coisas saiam de maneira mais adequada, mais correta, mais harmônica, e tudo isso nos alinha com a finalidade do universo, ou seja, tem a ver com a ideia do Dharma, do destino que nós temos e que o universo tem. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo de coerência das nossas ações com essa mesma finalidade do universo. Como fazer isso de maneira filosófica, prática, e que a gente possa observar os resultados disso de uma maneira efetiva nas nossas experiências cotidianas. Danilo, é o resgate de uma concepção milenar e que, de uma certa maneira, em muitas épocas da nossa história, foi geral e que é, infelizmente, assim, oposta ao nosso modo de pensar atual, né? A nossa dinâmica da nossa vida atual. Porque quando a gente começa a estudar diferentes povos da antiguidade, a gente vai perceber que eles também tinham as dificuldades como uma linguagem do universo. E como todos nós enfrentamos vários níveis de dificuldades, a gente percebe que é outra daquelas linguagens, sabe, com uma assinatura muito particular às características de cada um dos indivíduos. Né? Eu sei que para nós, claro, é o que eu estou enfatizando, né? Para nós nós não recebemos esse ensinamento, que as coisas que nos acontecem muitas vezes, né, contrárias às nossas expectativas, elas também trazem uma mensagem para nós. Elas também querem nos ajudar a nós percebermos uma dimensão, uma realidade a respeito de nós mesmos. Não querem nos derrubar, né, Danilo? Querem testar as nossas forças. Querem testar as nossas forças porque quando estamos diante de situações mais complicadas, difíceis, e muitas vezes nos bate um desânimo e muitas vezes desistimos, esse não é, digamos assim, o ciclo natural da existência, o ciclo natural da vida. Não é isso que nós percebemos nas coisas naturais. Um rio, por exemplo, né, quando ele encontra pedras no seu caminho e passa por ela, ele passa por ela cantando. É o som que a gente ouve. E essas pedras são necessárias, né, para que a água se torne cada vez mais limpa e cada vez mais pura. Então, é a natureza falando conosco. E é necessário uma certa sensibilidade interior, né, uma sensibilidade auditiva, perceptiva, para percebermos o rio, o canto do rio, a existência, o porquê das pedras no caminho do rio, e que todo esse conjunto faz com que o rio, né, ele vai pouco a pouco se decantando, se purificando,
reunindo cada vez mais quantidades, cada vez mais possibilidades em termos de oxigênio, em termos de possibilidade de manter vida vegetal, vida animal, para que cada um desses pequenos peixes, né, ou espécies vegetais que habitam esse rio possa ter o seu próprio ciclo de vida, possa alcançar cada um, entre aspas, né, o seu próprio destino. Então é interessante, né, que observar o rio como um símbolo, como um elemento simbólico da natureza, também é observar a nossa própria vida, porque nós também, né, podemos nos comportar, nos entendermos como um rio. E compreender que as dificuldades, né, as pedras que existem no nosso caminho, é para que nosso próprio aprendizado, para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso próprio autoconhecimento, para que a gente possa despertar forças que são necessárias quando as dificuldades nos atingem, quando as dificuldades elas elas aparecem no nosso caminho, elas surgem, tá? É claro, né, Danilo, que tudo isso exige um ensinamento, exige um conhecimento, que era a grande preocupação desses antigos povos, dessas antigas culturas, porque a dor em nós é natural desde que nós nascemos, mas não a compreensão do porquê ela existe. E o grande mestre, né, Siddhartha Gautama, o Buda, ele já dizia, né, como uma síntese de todos os seus ensinamentos, a dor é um veículo de consciência. Ou seja, a dificuldade, o difícil na nossa vida, a dor, quando ela surge, é para que a gente dê um passo adiante, né? E um novo passo. É claro que não é a dor pela dor, é a dor mediante o filtro de um conhecimento, de um entendimento, de uma experiência, né, que faça com que muitas vezes nós busquemos pequenas dores, né, pequenas dificuldades para irmos nos treinando para aquelas que a vida nos traz de uma maneira surpreendente. Dá a impressão de que nos pega desprevenidos. Não é que a vida nos pegue desprevenidos, é que o universo nos conhece. É que a vida me conhece, então ela traz o que eu necessito para que naquele momento eu possa desenvolver o meu potencial e as minhas forças interiores. O problema é que eu não sei disso. E vivemos numa época em que isso é amplamente ignorado. Então, quando as dificuldades surgem, né, o que surge é a vontade de fugir, de desistir, de chorar, né, ou de rir histericamente, como se eu fosse indiferente àquilo. E isso não só não nos livra da dor, como causa mais dor, né? A dor que a vida nos traz junta uma dor de uma incompreensão, de uma indiferença, de negar algo que é para o meu próprio crescimento. Então é isso, né, Danilo? O que nós buscamos justamente numa escola de filosofia é ir nos aproximando desses grandes mestres, desses grandes sábios, né, como por exemplo o Buda, Siddhartha Gautama, ou mesmo outros, né, Sócrates, que também deu exemplo de muita serenidade perante até dor que nem dependeu da vida, né, dependeu da ignorância do próprio momento histórico em que eles viviam. Mas ainda assim, um Sócrates, né, mesmo diante da iminência da cicuta, soube ensinar sobre a imortalidade da alma para os seus discípulos, sobre ensinar sobre a necessidade de compreensão dos desígnios divinos, soube ensinar sobre a serenidade, né, perante não apenas a dor, não apenas a dificuldade, mas até mesmo perante a própria morte. Porque me lembro muito de uma colega minha, né, que diante da filha que apareceu com um pássaro ferido, né, na iminência da morte, levou o pássaro ao veterinário e o veterinário realmente disse, olha, se sobreviver 2 ou 3 dias, vai resistir e vai voltar a voar. Caso contrário, vai encontrar a sua própria morte, né? E realmente, assim, passou um dia, o passarinho morreu e a criança ficou inconsolável. E a mãe, né, muito vivida, né, chegou para a filha e disse assim, não, minha filha, o pássaro não morreu. Ele apenas, né, se livrou da roupinha como você se livra da sua roupa quando ela está desgastada. O pássaro ainda vive dentro de você. Né? Ou seja, algo que para nós é sempre muito pesado como a morte, né? Uma mãe falando com uma criança de 6 ou 10 anos, né, falou sobre algo que, dentro dessas antigas culturas, é uma realidade. Né? Algo no ser humano morre, mas algo no ser humano
permanece, né? No caso simbólico aí da mãe para com a criança, adaptando uma linguagem de uma maneira muito inteligente, o pássaro vive dentro de você. Então é só a menina fechar os olhos, usar a sua imaginação infantil, ela sempre vai ver o passarinho se alimentando, voando, brincando dentro dela. E nós também, né, Danilo? Nós temos essa capacidade de imaginação para nos imaginarmos perante as dificuldades que a vida nos traz, que estamos cada vez mais superando os nossos próprios problemas e com isso, olha, ganhando uma capacidade de auxiliar outros também aí passando por isso, exatamente como essa mãe fez com a criança e como qualquer um de nós, né, pode ser uma sombra, pode ser uma luz de esperança na vida de outros que saibam um pouco menos do que nós. Mas isso por quê? Isso porque dentro de um ponto de vista filosófico, aprendemos como os rios, né? Aprendemos com os rios e aprendemos com a natureza que as dificuldades, que as dores, muitas vezes os sofrimentos e algumas vezes a morte pode nos trazer um ensinamento que nos torna mais compreensivos, mais humanos, mais amplos, mais abertos, enfim, crescer como ser humano, Danilo. Muito bonita essa história que você trouxe, José Roberto, em relação ao pássaro, e é muito bonito também a reflexão que a mãe teve e que vai ensinar a criança que a morte não é o fim de todas as coisas, mas que ela faz parte do processo da vida também, ou seja, isso é uma forma de observação do universo, ou seja, através das leis, da natureza, da vida e da morte, dos ciclos. Essa forma de interpretar o universo, através dessa visão profunda, com o coração, entendendo o que as experiências querem trazer, é algo muito filosófico, José Roberto. Ou seja, há várias maneiras de interpretar o universo. Uma delas é a científica, por exemplo, quando um químico junta dois elementos e chega a um resultado. É um processo de observação bastante concreto, bastante específico. A vida, ela é ampla em suas possibilidades e observar o universo através do amor, desse conhecimento das leis da vida e da minha relação com essas leis é algo muito importante. Eu gostaria que você falasse desse ponto de vista, porque quanto mais coração a gente coloca nas experiências, muito maior o aprofundamento e o que a gente pode extrair daí enquanto concepção de vida, do universo, da minha relação com as pessoas, do entorno, ou seja, nesse sentido, há um processo muito mais integrativo e de conexão do que de separação. E, naturalmente, eu vou sempre oferecer o meu melhor, de coração também, óbvio, para que essas relações sejam mais coesas, mais unificadas e mais harmônicas também. Eu li ontem, né, Danilo, um texto da nossa saudosa diretora, né, a professora Adélia Stenberg Guzman, no livro Jogos de Maia, né, sobre a ciência, em que ela dizia que a ciência é uma das ferramentas, né, que a natureza e o universo deu ao ser humano para que ele possa passar os jogos da ilusão. Não exatamente com essas palavras, né, mas com esse sentido. Tá? Porque é isso mesmo, a ciência e o conhecimento, quando filosoficamente considerados, nos permite cada vez mais irmos tendo uma visão interior das coisas. Né? Porque imagina um alienígena, né, que chegasse à Terra e visse um cachorro. Ele não compreenderia o que ele está vendo, né, se fosse muito mais radicalmente diferente do que nós. Ele não compreenderia o que está vendo. Para ele, né, por falta de conhecimento, por falta de elementos de comparação, é como se o cachorro não existisse para ele, fosse um grande mistério do universo para ele. Né? Então é isso, o que nós buscamos desenvolver como escola de filosofia não é qualquer tipo de conhecimento, né? Porque tem muitas coisas que nós vamos encontrar nos nossos estudos normais, relacionados à nossa profissão, relacionados ao funcionamento do nosso mundo. O que o filósofo sempre buscou é o conhecimento a respeito, por exemplo, né, como a gente está falando aqui, é um conhecimento de o que significa para mim o movimento da Terra ao redor do Sol, ou da Lua ao redor da Terra. Né? Ou seja, o que significa o movimento do universo para mim enquanto ser humano. O que significa a existência da dor e da dificuldade. Né? É um conhecimento muito útil, ele é muito pragmático, né, Danilo, para nós como seres humanos. A mesma coisa aí, você falou da questão do amor, né?
A mesma coisa, o que Platão pode me ensinar, né, quando ele no banquete fala sobre o amor? Quais são os diferentes tipos? Quais me caracterizam? Né? Qual é a forma dominante na minha vida? Quais são aqueles que eu devo aprender a desenvolver para poder me aproximar mais das coisas sagradas, das coisas divinas? Então é interessante que isso também tudo bem, hoje em dia nossa linguagem não é considerada conhecimento, né? Não é considerado ciência, mas é por isso que nós estamos nos reportando a antigas civilizações, tal quais a Inca, a tolteca, a celta, a grega, a tibetana, em que eles consideravam que isso não é só um tipo de conhecimento, mas um conhecimento fundamental para que cada um possa reconhecer a sua própria missão na vida e, a partir do reconhecimento dessa missão, voltemos a ser rios, né, Danilo? Rios que cantem atravessando as dificuldades, porque temos conhecimento do sentido da vida, da minha missão na vida, e da minha necessidade de crescer perante a vida, perante o universo. É como se todo o universo, né, Danilo, assinalasse para mim, né, como indivíduo, José Roberto, o que eu necessito para ir superando pouco a pouco os meus limites e realizando os meus potenciais, para que eu seja mais generoso, para que eu seja mais amoroso, para que eu seja mais humano, para que eu seja mais consciente e mais imaginativo. É como você colocou aí no início da sua fala. Olha, tem muita coisa de computador e rede social hoje que eu já não entendo tanto. Mas felizmente, né, como eu dou aula para muitos jovens, eles sempre me colocam a par das últimas novidades, né? Que também é uma forma de nós nos aproximarmos das pessoas, né? Quando reconhecemos que o tempo em que vivemos nos trazem limites e que algum desses limites nós podemos contar com pessoas ao nosso redor para nos ajudar a irmos superando. Né? Mas existe um conhecimento muito mais importante, que é conhecer como funcionam as nossas máquinas, as nossas redes sociais, que é um conhecimento da vida, que é um conhecimento do universo. Como ir interpretando, né, essa criptografia, essa linguagem simbólica do universo, para que eu possa cada vez mais realizar a minha própria vida, sentir que eu estou realizando o meu potencial como ser vivo. E com relação ao amor, né, Danilo? Bom, o amor é uma dessas forças que existe na natureza que também, né, é uma característica própria do ser humano. Só o ser humano ele faz perguntas a respeito dessa grande potência, né? E é interessante, né, Danilo, que nós começamos a entender um pouco essa magia do amor quando a gente busca um filósofo como Platão. E é Platão que nos ajuda a entendermos que o amor também é uma das linguagens criptografadas, é uma das linguagens simbólicas, é um dos véus, né, nos jogos de Maia, e que ajuda o ser humano a cada vez mais, de uma maneira inteligente, de uma maneira paulatina, e se aproximando das verdades a respeito da natureza, a respeito de si mesmo. Platão, por exemplo, dizia, né, que nós amamos aquilo que nos falta, que nós sempre queremos um pouco aquilo que nós não temos. Se a nossa interpretação desse ensinamento de Platão ele é muito horizontal, eu, por exemplo, não sou uma pessoa rica, né, Danilo? Então, é natural como pessoa que eu deseje riqueza. Né? O que no nosso mundo não é muito difícil de se alcançar, né, Danilo? Pois nós percebemos pessoas mais ou menos inteligentes que acabam por golpe de sorte ou por muita dedicação conquistando um certo grau de fortuna e um certo grau de riqueza. Então esse não é um grande mistério da vida, né? Como enriquecer materialmente. Platão, quando ele fala desse amor pelo que nos falta, né? Dessa ânsia pelo que nos falta, ele está pensando de uma maneira um pouco mais vertical. Por exemplo, né? Olha, me falta uma capacidade de ser mais generoso. Né? E se isso é muito forte em mim, se eu vou através do conhecimento percebendo qual é o benefício que isso traz à minha vida, é claro que eu vou me apaixonar por isso. Né? Então eu tenho um ensinamento de Platão que me alimenta a mente, me alimenta o cérebro, me alimenta as ideias, me enche de compreensão de por que o amor ou a generosidade são elementos necessários para mim, enquanto idealista, enquanto filósofo, enquanto ser humano. E é claro, né, Danilo, que isso, olha, cara, isso nos apaixona. Isso nos apaixona. Isso nos enche de desejo de querer termos esses elementos presentes na nossa vida, para que a nossa ação no mundo seja uma ação mais frutífera.
Eu estava conversando com um amigo, né, a respeito do simples apaixonar-se, quando um rapaz se apaixona por uma moça ou vice-versa, né? Ele quer cada vez mais conhecer um pouco aquela pessoa, saber algo da sua vida, o que ele pode fazer para se aproximar mais dela. Então é interessante, né, que isso demonstra que quando nós sentimos afeição por outra pessoa, um amigo, um namorado, uma namorada, marido e esposa, a gente quer conhecer mais essa pessoa, né? O amor ele se torna uma grande ferramenta na busca do conhecimento. O amor ele vai se tornando uma grande ferramenta na busca da sabedoria, num grau mais elevado, logicamente, né? Então, quando nós vamos entendendo um pouco mais a respeito das coisas sagradas da vida, é claro que isso vai nos despertando uma afeição por essas coisas. E essa afeição, né, Danilo, ela volta com uma necessidade de cada vez mais queremos aprofundar mais conhecimento. Falamos aqui da generosidade, falamos aqui do amor e falamos aqui do conhecimento. E tem muitos outros elementos que são forças naturais, né? Como, por exemplo, o tempo, a morte, que também pode nos suscitar, como uma linguagem simbólica do universo para cada um de nós, essa afeição pelo desconhecido para torná-lo cada vez mais conhecido. Talvez nunca dominemos tão completamente o mistério e o desconhecido, né, Danilo? Mas isso vai nos tornando um pouco maiores perante a nossa própria concepção. Isso vai nos tornando um pouco mais generosos, capazes de oferecer um pouco mais do que nós temos, né? Capazes de sermos mais voluntariosos, capazes de sermos mais proativos em benefício de outras pessoas que a gente vai reconhecendo. Olha, eu tenho pouco, mas existem pessoas que têm menos do que eu. Eu compreendo um pouco o amor. Posso compartilhar um pouco dessa compreensão. Eu compreendo pouco o tempo. Posso compartilhar um pouco da minha compreensão do tempo. Eu compreendo pouco o universo. Eu também posso compartilhar um pouco da minha compreensão do universo. E assim, né, Danilo, vamos crescendo também. Crescendo porque a gente vai compreendendo e compartilhando. E crescendo porque vamos nos apaixonando por aquilo que compartilhamos. Quando vemos nos olhos do outro, né, um pouco de esperança por também estar compreendendo um aspecto essencial da vida. A gente vai vendo no olho do outro, né, na ação do outro, que o universo também começa a ser ouvido por ele. E isso é algo maravilhoso, Danilo, muito mágico. Sem dúvida, José Roberto. E nesse sentido, eu gostaria que você encerrasse a sua participação falando um pouco mais sobre esse ponto. Quando a gente se conecta com o nosso coração, com a vida, com as pessoas, o universo começa a fazer mais sentido para a gente. A vida faz mais sentido, porque a gente entende que não estamos aqui para nos enfrentar violentamente, nos desrespeitar. Pelo contrário, estamos aqui para nos unir, nos aproximar e melhorarmos individual e coletivamente, segundo nos ensinam os grandes sábios e sábias de todos os tempos. E essas leis do universo, José Roberto, quando a gente vai ler o Kybalion, inclusive um parênteses aqui, os nossos ouvintes já devem ter ouvido, e para os que não ouviram, nós gravamos recentemente com o professor Bernardo Norá um podcast especial sobre o Kybalion e as leis universais. E falando sobre a vibração, embora eu já tenha falado disso anteriormente, eu gostaria que você reforçasse um pouco mais esse ponto. Essa lei de vibração, em que diz que tudo está em movimento, tudo vibra, nos ensina que tudo que nós fazemos gera vibração. Quando a gente joga uma pedra, por exemplo, no mar, no rio, no oceano, ela tem uma ressonância, ou seja, o que a gente faz ressoa, não só fisicamente, mas mentalmente, sentimentalmente. E nós podemos perceber isso dentro de nós. Quando a gente está feliz, a gente vibra, o nosso corpo gera uma energia. Quando a gente está com raiva, a gente também vibra, e quando a gente coloca as coisas em movimento, há uma vibração. E nos harmonizar, José Roberto, com o universo é vibrar de maneira mais harmônica, mais unificada, nos irmanando com as leis da vida e entendendo para onde está se dirigindo o universo. Todos nós temos uma função aqui, uma finalidade. E entender isso nos ajuda a compreender as respostas que a vida dá, que o universo dá através das nossas ações. E quanto mais retos, mais dignos, como nos ensina, por exemplo, Marco Aurélio, e a própria vida também nos ensina a ser assim, através da lei de semeadura, melhor a gente vai compreendendo o nosso real papel nesse mundo. Eu gostaria que você trouxesse essas reflexões na sua mensagem final para a gente compreender melhor a nossa finalidade. A gente não está aqui de maneira casual. Tudo tem um sentido, tudo tem uma finalidade transcendente.
Por essas razões, eu gostaria que você, no seu encerramento, falasse um pouco sobre isso do ponto de vista da filosofia. Para a grande maioria dos povos da antiguidade, né, Danilo, a Terra sempre foi representada como uma grande mãe, né, ou uma grande deusa, né? Então, eles tinham a natureza, né, eles tinham a natureza da Terra como um grande exemplo, e que os seus movimentos propiciam todas as formas de vidas que nós imaginamos e até outras que nós continuamente a nossa ciência vai revelando, né? Mesmo em lugares muito escuros existe vida, mesmo em lugares assim muito sulfurosos existe vida, básica sim, mas existe vida. Então, algo que nós podemos aprender aí, né, dessa observação de que a Terra se move, o sistema solar se move, o Sol se move, né, o universo se move, é de que o movimento é algo essencial para a manutenção da vida, para a sua concepção, para o seu desenvolvimento e para todos os seus ciclos sucessivamente, né, incansavelmente aí nos últimos 4 bilhões de anos. Então, essa é uma linguagem muito profunda, né, Danilo? Que nós também temos que estar em movimento. Não como a Terra. A Terra tem o seu movimento que para nós é um símbolo de que eu tenho que saber assim, qual é o movimento mais próximo da minha condição humana. E como você bem mencionou, né, não apenas o movimento físico, mas também o movimento emocional. Quais são as emoções e os sentimentos mais próximos, mais próprios de quem quer ser melhor como ser humano? E também o nosso mundo mental, né? Quais são aquelas ideias que podem ser descartadas porque vale para nossa vida cotidiana, mas quais são aquelas ideias, né, que podem ser alimentadas e que cada vez, né, me seja um produto da minha própria liberdade, da minha própria decisão, das minhas próprias escolhas. Quais são essas ideias, né, que me ajudam a construir um pensamento cada vez mais livre, cada vez mais independente, cada vez mais profundo? Porque quanto mais profundo o nosso sentimento, né, Danilo, mais profundo o nosso pensamento, mais profundo nós vamos nos apercebendo em nós mesmos. Dizem os grandes mestres do passado, né, Siddhartha Gautama, o Buda era um deles, Jesus Cristo era outro, né, Platão era outro, Confúcio era outro, que quando nós conseguimos alinhar os nossos mais profundos pensamentos com os nossos mais belos sentimentos, com uma ação, né, um movimento físico, coordenado, inteligente, generoso, altruísta, a luz do espiritual, a luz do espírito, ela começa a se manifestar na nossa vida. Por mais que nós pensemos que hoje isso é difícil porque nós não saímos do nível intelectual, né, Danilo? Mas quando nós sincronizamos, né, esses nossos 3 mundos, a gente vai percebendo que a generosidade não é alguma coisa do outro mundo. A vida não pede de mim, José Roberto, né, que eu seja generoso como um Jesus Cristo. A vida me dá indicações de que eu devo ser generoso enquanto José Roberto. Esses grandes mestres, né, como você mesmo colocou, eles tinham uma importância para o universo, né, tanto que eles vieram e falaram para as maiorias da sua época e o seu som e a sua voz permanece até hoje, através das tradições e dos livros e dos discípulos que escreveram sobre eles. Ou seja, eles realizaram um movimento no tempo e no espaço, né, Danilo, que chegou até nossa época. Nós talvez não sejamos tão grandiosos assim como o Siddhartha Gautama, ou Sócrates, ou Buda, mas nós estamos presentes nesse universo. Nós temos a nossa própria massa, a nossa própria importância. Nós também temos essa capacidade de dobrar o tempo e o espaço na nossa medida. Darmos algo que só nós podemos oferecer. Eu tenho, como um ser vivo nessa natureza e nesse universo, eu tenho algo de que o universo necessita, ainda que simbolizando isso através de uma ação com as pessoas que estão ao meu redor. Né? Da mesma maneira que posso aprender sobre redes sociais com esses mais jovens, né, que entendem melhor disso do que eu, também tenho alguma coisa que posso transmitir para eles. E por isso que eles estão junto a nós e por isso que nós estamos junto a eles, para que eles possam aprender algo que nós temos, algo que eu tenho, e eu possa aprender algo que as pessoas ao meu redor, que esta menina, que esse menino, que esse homem, que essa mulher,
né, que esse indivíduo que está à minha frente tem também para me oferecer. Né, Danilo? É interessante, né, Danilo, que esse movimento vai nos fazendo perceber aquela outra grande realidade, né? Nada acontece por acaso. Tudo tem um sentido. Talvez não um sentido universal, mas um sentido para mim. Né, quer me dizer alguma coisa que não é uma questão de sair por aí divulgando, mas que eu possa guardar no meu coração, refletir sobre isso, voltar 1.000 vezes sobre isso, para que eu sinta que o universo está falando comigo em cada pequena coisa que acontece, né, num pôr do sol, no nascer do sol, numa pequena planta, né, que dá exemplo de que ela está superando as suas dificuldades, crescendo no lugar mais improvável, às vezes na beira de um asfalto, onde não há água visível, onde só existe o calor, mas ela está lá, cumprindo o seu destino, resistindo, brilhando na sua forma amarela, superando as suas próprias dificuldades. E dá para aprender alguma coisa com essa pequena planta. Também com as pessoas ao nosso redor, né, Danilo? Estamos aprendendo e estamos transmitindo continuamente. De certa maneira, cada uma das pessoas que existe ao meu redor, quer eu compreenda ou quer não, quer eu goste ou goste menos de umas do que de outras, estão ali porque o universo percebeu que é uma necessidade na minha vida. Agora, cabe a mim também fazer essa interpretação, fazer essa aplicação à minha vida, e não uma interpretação como queixa, né? Porque isso é justamente perder o cerne, perder o núcleo da mensagem, mas poder fazer uma compreensão em que eu possa sentar, anotar no meu pequeno diário, né? Olha, o que é que eu aprendi hoje com tal ou tais acontecimentos. Então é isso, né, Danilo? O que a gente percebe é que tudo isso é movimento. Né? Tudo isso é o dinamismo da vida, da natureza e do universo. Tudo isso é fazer da vida, né, meio e também finalidade. Meio e finalidade. Para que a gente possa cada vez mais descobrir quem somos nós mesmos, tanto em termos de possibilidades de ação física, como também em possibilidade de ações interiores, melhorando o nosso mundo emocional, nos tornando cada vez mais fortes, cada vez mais amorosos, cada vez mais empáticos, cada vez eliminando um pouco mais das nossas dúvidas, das nossas incertezas mentais e indo substituindo-as por conhecimento profundo, conhecimento filosófico, conhecimento de Platão, de Confúcio, e com isso a nossa mente também vai crescendo. Cresce a mente, cresce o coração e crescem as mãos. Como dizem os grandes mestres, em algum momento, né, o nosso grau de sabedoria desponta na nossa vida também como um nascer do sol, produzindo dentro de nós, né, um céu belíssimo. Quando nós estivermos nas grandes batalhas, né, nas grandes dificuldades, nós fechamos os nossos olhos e nos aproximamos dessa paisagem interior que criamos e a partir daí nos fortalecemos para... exatamente como uma semente, né, Danilo? Uma semente que morre quando é enterrada e renasce como uma planta, né, como um germe de uma planta. A mesma coisa nós como seres humanos. Entender a linguagem da natureza, das estações do ano, entender a linguagem da vida, é uma maneira de nós entrarmos em nós mesmos, né? Fazer com que algo de nós pereça, mas que algo também muito mais energético, muito mais vital, possa vir para fora. Com isso, nós dignificamos a nossa vida enquanto seres humanos e podemos, de certa maneira, servir de apoio para outros que também buscam as mesmas coisas. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast de hoje. Novamente agradeço a presença do professor José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigado, Danilo. Eu que sou muito agradecido por poder compartilhar algumas pequenas ideias filosóficas com você e com todas as pessoas que nos ouvem e, com isso, poder fazer uma singela apresentação do que é estudar filosofia numa escola de filosofia para viver. Disponha, José Roberto, e para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima!
A trilha deste podcast é de autoria de Franz Schubert e chama-se Impromptu número 3 em Sol maior.